Existe uma dor pior do que perder um filho? Sim, existe. É ouvir sua filha dizer que você já morreu, enquanto você ainda respira. Meu nome é Marlene Santos Ferreira. Tenho 67 anos. E essa história que vou contar agora é a história do dia em que minha própria filha me matou com palavras, sem saber que eu estava ouvindo cada uma delas. Sei que parece forte demais. Sei que você pode estar pensando que estou exagerando, que mãe sempre dramatiza, que talvez eu tenha entendido errado. Mas eu preciso que você entenda uma coisa antes de continuar. Eu passei 34 anos da minha vida criando essa menina. Dei tudo o que tinha. Abri mão de sonhos, de descanso, de vaidade. Costurei madrugadas inteiras para pagar a escola dela. Fiquei sem comer para que ela não faltasse nada. E naquela noite, parada do lado de fora da porta do apartamento dela, ouvi minha filha dizer para o namorado rico que eu estava morta. Não doente, não distante, não pobre, morta. E depois riu. Mas deixa eu voltar um pouco, porque essa história merece ser contada do jeito certo. Você precisa entender quem eu sou, de onde eu vim e o que me levou até aquela porta naquela noite de quinta-feira. Sou viúva há 8 anos. Meu marido Geraldo partiu de uma condição no coração que o levou em poucos dias, sem aviso, sem despedida longa. Um dia, ele estava sentado na varanda tomando café comigo, no outro estava numa cama de hospital. E 3 dias depois, eu estava vestida de preto num cemitério de Sorocaba, jogando terra no caixão do homem com quem dividi 38 anos da minha vida. Geraldo era caminhoneiro. Passava semanas na estrada, cruzando o país de ponta a ponta, enquanto eu ficava em casa criando nossa filha Patrícia. Ela era tudo pra gente. Filha única, desejada, planejada. Eu tinha 33 anos quando ela nasceu, depois de anos tentando. Quando o médico colocou ela nos meus braços naquela maternidade pública, eu jurei pra mim mesma que ia dar tudo o que eu não tive. Que ela nunca ia passar necessidade. Que ela ia ter uma vida melhor que a minha. E eu cumpri. Durante 34 anos, eu cumpri. Trabalhei como costureira desde os 15 anos. Aprendi com minha mãe, que aprendeu com minha avó. Mãos que nunca descansaram. Olhos que ficaram cansados de tanto enfiar linha em agulha debaixo de luz fraca. Mas cada vestido de festa que eu costurava, cada bainha que eu fazia, cada remendo em roupa de vizinho, era dinheiro para colocar comida na mesa e pagar a escola particular da Patrícia. Sim, escola particular. Porque eu queria que minha filha tivesse o melhor. Geraldo concordava. A gente abria mão de tudo, mas a escola dela era sagrada. Eu lembro de um ano em que não comprei uma roupa nova para mim durante 12 meses. 12 meses usando as mesmas 3 blusas, os mesmos 2 vestidos. Mas a Patrícia tinha uniforme novo, material novo, mochila da moda. Ela nunca soube disso. Nunca perguntou. Talvez achasse que as coisas simplesmente apareciam, que o dinheiro nascia em árvore, que mãe não tem necessidades. E eu também nunca falei. Porque mãe não fala. Mãe só faz. Depois que Geraldo partiu, as coisas mudaram aos poucos. Patrícia já tinha 26 anos na época. Trabalhava numa empresa grande em Campinas. Morava sozinha num apartamento alugado. Ela veio pro enterro, ficou comigo uma semana e depois voltou para a vida dela. Normal. Eu entendi. Filha adulta tem a própria vida. Mas o que eu não esperava era o silêncio que veio depois. No primeiro ano, ela ligava toda semana. No segundo ano, a cada 15 dias. No terceiro ano, uma vez por mês, às vezes menos. As visitas, que já eram raras, foram ficando ainda mais escassas. Natal, Dia das Mães, meu aniversário, às vezes ela aparecia, às vezes mandava uma mensagem rápida no celular e pronto. Eu tentava não cobrar, não pressionar. Achava que era fase, que ia passar, que uma hora ela ia sentir falta da mãe. Foi quando ela conheceu Rafael. Eu soube dele por acaso, numa ligação rápida em que ela deixou escapar que estava namorando. Perguntei quem era, como tinha conhecido, se era boa pessoa. Ela desconversou, disse que depois me contava que estava com pressa. Essa conversa nunca aconteceu. O que eu descobri sobre Rafael foi pela internet, fuçando as redes sociais da minha filha como uma mãe desesperada que quer saber da vida da própria filha. Ele era bonito, mais velho que ela, empresário do ramo de construção, filho de uma família tradicional de Campinas.
Fotos em restaurantes caros, viagens para fora do país, carros importados. Um mundo completamente diferente do meu. E foi aí que eu comecei a perceber a mudança na Patrícia. Ela, que já ligava pouco, passou a ligar menos ainda. Quando ligava, parecia ter pressa de desligar. Nunca mais me convidou para ir a Campinas visitar ela. Nunca mais falou em me apresentar para o namorado. Quando eu perguntava sobre o Rafael, ela mudava de assunto. Quando eu sugeria um almoço de domingo na minha casa, ela sempre tinha um compromisso. Eu comecei a sentir que estava sendo apagada. Não era só distância física. Era como se eu estivesse sumindo da vida dela. Devagar, sem fazer barulho, como um móvel velho que a gente empurra para o canto da sala até esquecer que existe. Mas eu me recusei a acreditar no pior. Minha filha não faria isso comigo. A Patrícia que eu criei, que eu ninei, que eu ensinei a andar, a falar, a ser gente, essa Patrícia não ia me tratar como um estorvo. Eu era a mãe dela. Isso tinha que significar alguma coisa. 6 meses atrás, eu descobri pelas redes sociais que minha filha estava noiva. Noiva. 6 meses de noivado. E eu não sabia. Tinha foto do anel. Foto da festa de noivado. Foto dela abraçada com a família do Rafael. Uma senhora elegante que eu descobri depois ser a mãe dele, Dona Beatriz, e um senhor de cabelos grisalhos, o pai. Tinha foto dos amigos, dos colegas de trabalho, de gente que eu nunca tinha visto na vida. Mas não tinha foto minha. Não tinha menção a mim. Era como se eu não existisse. Eu chorei a noite inteira naquele dia. Chorei olhando para a foto dela sorrindo, com aquele anel brilhando no dedo, cercada de pessoas que celebravam com ela um momento que eu deveria estar presente. Me perguntei onde tinha errado. O que tinha feito de tão grave para merecer ser excluída assim? Uma semana depois, ela me ligou. Voz casual, como se nada tivesse acontecido. Me contou que ia casar dali a 3 meses, que eu estava convidada, que ia mandar o convite pelo correio. Eu quis perguntar por que não me contou antes, por que não me chamou para o noivado, por que eu estava sabendo da própria filha pela internet. Mas não perguntei. Engoli. Agradeci o convite. Disse que estaria lá. E foi então que eu tive uma ideia. Eu ia costurar um vestido especial para dar de presente para ela. Um vestido feito à mão, com todo o carinho que eu tinha, com bordados delicados no decote, do jeito que ela gostava quando era menina. Ia ser meu presente de mãe para o casamento. Uma surpresa. Talvez assim ela lembrasse de quem eu era, do quanto eu a amava, de tudo que eu tinha feito por ela. Passei 3 semanas naquele vestido. Escolhi o tecido mais bonito que encontrei. Um crepe cor de champanhe que caía lindo. Bordei pequenas flores no decote, uma por uma, com linha dourada. Cada ponto era um pedaço do meu coração costurado ali. Quando terminei, olhei para o vestido pendurado no cabide e senti orgulho. Era o vestido mais bonito que eu já tinha feito, e era para minha filha. Decidi levar pessoalmente. Ia fazer surpresa. Peguei um ônibus para Campinas numa quinta-feira à noite, com a sacola nas mãos e o coração cheio de esperança. Talvez a gente pudesse conversar, talvez eu pudesse conhecer o Rafael finalmente, talvez as coisas voltassem a ser como antes. Cheguei no prédio dela por volta das 8 da noite. O porteiro me conhecia de outras visitas antigas, me deixou subir sem avisar. Eu queria surpreender. Fui pelo elevador, coração batendo forte, ensaiando o que ia dizer quando ela abrisse a porta. Mas quando cheguei no andar dela, percebi que a porta do apartamento estava entreaberta. Luz acesa lá dentro, vozes conversando. Eu ia bater, ia anunciar minha chegada, mas então ouvi meu nome. Não, não era meu nome. Era uma palavra. Mãe. E o que veio depois dessa palavra me fez congelar no lugar como se tivessem jogado um balde de água gelada no meu corpo. Era a voz do Rafael. Tom descontraído, curioso. Ele perguntou algo sobre o casamento, sobre a família dela, sobre quem ia sentar na mesa principal. E então disse, com naturalidade, que a mãe dele queria muito conhecer a minha família, que Dona Beatriz fazia questão de receber os parentes da noiva com todo o carinho. E a resposta da minha filha veio como uma faca entrando devagar no meu peito. Ela disse, com a voz mais natural do mundo, que não tinha família, que a mãe dela tinha falecido há alguns anos, depois de uma doença longa, que tinha sofrido muito vendo a mãe definhar, que preferia não falar sobre isso porque ainda doía,
que por isso não tinha convidado parentes para o noivado, porque não tinha parentes para convidar. Eu fiquei parada ali, sem conseguir me mover. Minha filha estava dizendo para o noivo que eu estava morta. Não distante, não pobre, não doente, morta, falecida, enterrada, como se eu não existisse mais. Rafael fez um som de pena. Disse que sentia muito, que não sabia, que entendia a dor dela. Perguntou se pelo menos a mãe dela tinha deixado alguma coisa, alguma lembrança, algum bem. E foi aí que veio a segunda facada. Patrícia riu. Uma risada curta, debochada, cheia de desprezo. E disse as palavras que nunca mais vou esquecer enquanto eu viver. Que nada-se, amor. Mamãe morreu pobre, não deixou nada. Era só uma velha que costurava para fora, morava numa casa caindo aos pedaços, num bairro de periferia. Coitada, nunca teve nada na vida. Nem sei por que eu ainda perdia tempo visitando ela quando era viva. Mas enfim, sua família não precisa saber desses detalhes, né? O importante é que agora eu tenho você. Ouvi Rafael concordar, dizer que família era passado e que eles iam construir o futuro juntos. E então os dois riram juntos, mudaram de assunto, começaram a falar sobre a lua de mel na Europa. E eu fiquei ali, parada no corredor, com a sacola pesando na minha mão, com o vestido que eu tinha costurado com tanto amor dentro dela, ouvindo minha filha me apagar da existência como se eu fosse um erro que precisava ser corrigido. As lágrimas não vieram. Eu achei que iam vir, mas não vieram. O que veio foi um silêncio dentro de mim. Um silêncio estranho, profundo, como se algo tivesse se quebrado de um jeito que não tinha mais conserto. Não era só tristeza. Era algo diferente. Era como se a Marlene, que tinha chegado ali, cheia de esperança, tivesse morrido de verdade naquele corredor. E uma outra Marlene tivesse nascido no lugar. Olhei para a sacola na minha mão. O vestido lá dentro. 3 semanas de trabalho. Cada ponto dado com amor. Abaixei devagar e coloquei a sacola encostada na porta do apartamento. Sem fazer barulho. Sem bater. Sem anunciar minha presença. Eles nunca saberiam que eu tinha estado ali. Nunca saberiam o que eu ouvi. Voltei para o elevador com passos lentos. Desci os 15 andares em silêncio, olhando para o nada. Atravessei a portaria, passei pelo porteiro que me desejou boa noite, caminhei até o ponto de ônibus. E foi ali, sentada naquele banco de plástico, esperando o ônibus que ia me levar de volta para Sorocaba, que eu finalmente sorri. Um sorriso estranho. Triste, mas não só triste. Era um sorriso de quem tinha acabado de entender uma coisa importante. Minha filha me matou porque achava que eu era um peso. Me enterrou porque tinha vergonha da minha simplicidade. Riu de mim porque pensava que eu era uma velha miserável que não tinha nada a oferecer. Mas ela estava errada. Ela não sabia, nunca soube, que a mãe pobre, que ela tanto desprezava, guardava um segredo. Um segredo que Geraldo me deixou antes de partir. Um segredo que eu carreguei sozinha durante 8 anos, esperando o momento certo. E ali, naquele ponto de ônibus, debaixo da luz amarelada do poste, eu decidi que o momento certo tinha chegado. Minha filha quis me matar, quis me apagar. Quis fingir que eu nunca existi, mas ela cometeu um erro. Esqueceu de enterrar meus segredos. E no dia do casamento dela, na frente do noivo, da sogra e de todos os convidados importantes que ela tanto queria impressionar, esses segredos iam ressuscitar. Eu ia ressuscitar. O ônibus chegou. Eu subi, sentei na janela e fiquei olhando as luzes da cidade passando enquanto a gente se afastava de Campinas. Pensei no Geraldo. No que ele diria se estivesse vivo, no que ele tinha me deixado e por quê. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo que tinha esquecido que existia. Força. Não a força de quem quer vingança. Não a força de quem quer machucar. A força de quem finalmente entendeu que merece ser vista. A força de quem não vai mais aceitar ser tratada como um móvel velho empurrado para o canto. A força de quem, depois de 67 anos vivendo para agradar os outros, finalmente decidiu viver para si mesma. Minha filha disse que eu morri pobre e não deixei nada. Em breve, ela ia descobrir como estava enganada. Para você entender o que aconteceu naquele casamento, eu preciso te contar sobre Geraldo. Preciso te contar sobre o homem que me amou por 38 anos sem nunca precisar gritar isso para o mundo.
O homem que passou a vida na estrada para garantir que eu e nossa filha tivéssemos um teto. O homem que, sem eu saber, guardou um segredo durante 3 décadas, um segredo que ele só me revelou quando sentiu que o tempo dele estava acabando. Eu conheci Geraldo num ponto de ônibus. Eu tinha 19 anos, ele tinha 22. Era uma tarde de sábado em Sorocaba. Eu estava voltando de uma entrega de costura e ele estava esperando um ônibus que ia levar ele para o terminal rodoviário. Ele era caminhoneiro, tinha acabado de ser contratado por uma transportadora grande e estava começando a vida. Lembro que ele me olhou primeiro. Um olhar demorado, respeitoso, diferente dos olhares que eu estava acostumada a receber. E depois sorriu. Um sorriso tímido, de canto de boca, como se estivesse pedindo permissão para puxar conversa. Perguntou meu nome. Eu disse. Perguntou o que eu fazia. Eu disse que era costureira. Ele disse que a mãe dele também costurava, que tinha aprendido a respeitar mulher que trabalhava com as mãos. Naquela época, isso já era diferente. A maioria dos homens achava que costureira era trabalho de pobre, coisa sem valor. Geraldo não. Geraldo me olhou como se eu tivesse acabado de dizer que era médica. O ônibus dele chegou primeiro. Ele subiu, mas antes me pediu um número de telefone. Eu não tinha telefone. Morava numa casa simples com minha mãe e a gente não tinha condição. Então, ele fez diferente. Me deu o endereço da transportadora onde trabalhava e disse que eu podia mandar carta se quisesse. Eu ri, achei graça. Quem manda carta para caminhoneiro que vive na estrada? Mas mandei. Mandei uma carta 1 semana depois, sem esperar resposta. E 3 semanas depois, chegou uma carta dele, escrita à mão, num papel de caderno, com a letra toda torta de quem aprendeu a escrever tarde. Ele me contava das estradas, das cidades que conhecia, do silêncio da cabine do caminhão durante a madrugada. E no final, ele perguntava se eu aceitaria tomar um café com ele quando ele voltasse para Sorocaba. Eu aceitei. Esse café virou 2, depois 3, depois um namoro que durou 2 anos. Geraldo não era homem de palavras bonitas. Não sabia fazer declaração, não trazia flores, não escrevia poemas. Mas ele aparecia. Sempre que voltava de viagem, a primeira coisa que fazia era bater na porta da minha casa. Às vezes chegava de madrugada, mas esperava amanhecer sentado na calçada só para me ver antes de ir descansar. A gente casou em 1979, numa cerimônia simples na igreja do bairro. Minha mãe costurou meu vestido de noiva. Geraldo usou um terno emprestado do irmão. A festa foi na casa de uma tia, com bolo feito em casa e refrigerante comprado na promoção. Não tinha fotógrafo profissional, não tinha buffet, não tinha nada do que a Patrícia teve no casamento dela. Mas tinha uma coisa que eu duvido que ela tenha sentido. Tinha amor de verdade. Eu e Geraldo fomos casados por 38 anos. 38 anos dividindo a mesma cama quando ele estava em casa, 38 anos de cartas e telefonemas quando ele estava na estrada, 38 anos construindo uma vida tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício. A Patrícia nasceu 12 anos depois do casamento. A gente já tinha desistido de ter filho, achava que não era para ser. Mas Deus tinha outros planos. Quando o médico confirmou a gravidez, Geraldo chorou. Era a primeira vez que eu via ele chorar. Um homem daquele tamanho, que passava a vida dirigindo caminhão por estradas perigosas, chorando de alegria por causa de um bebê. Ele prometeu naquele dia que ia dar tudo para nossa filha. E eu prometi a mesma coisa. A gente cumpriu. Durante 34 anos, a gente cumpriu. Geraldo pegava as piores rotas, as viagens mais longas, os fretes mais cansativos, porque pagavam melhor. Eu costurava de dia e de noite, aceitava qualquer encomenda, fazia milagre com linha e agulha. O dinheiro que sobrava ia tudo para Patrícia. Escola particular, inglês, informática, tudo que a gente não teve. Mas aqui é onde a história toma um rumo que nem eu esperava. Porque enquanto eu achava que a gente estava só sobrevivendo, Geraldo estava construindo algo em silêncio. Foi numa noite de abril, há 10 anos, que ele me contou. A Patrícia já estava morando sozinha em Campinas fazia tempo. Era só eu e Geraldo em casa, como nos primeiros anos de casamento. Naquela noite, ele me chamou para sentar na varanda dos fundos. Tinha um tom na voz dele que me preocupou. Ele estava diferente, mais sério, mais quieto que o normal.
Sentei do lado dele, peguei na mão dele como fazia há quase 40 anos e esperei. Geraldo nunca foi de falar rápido. Ele precisava de tempo para organizar as palavras, para ter certeza do que ia dizer. E então ele começou a falar. Disse que precisava me contar uma coisa que tinha guardado por muito tempo. Disse que não tinha me contado antes porque não queria que eu me preocupasse. Não queria que eu achasse que ele estava escondendo algo. Não queria criar problema onde não tinha. Mas agora ele sentia que precisava falar. Eu fiquei tensa. Pensei 1000 coisas. Traição, dívida, doença. Minha cabeça começou a rodar. Mas o que ele disse me deixou sem chão de um jeito completamente diferente. Geraldo me contou que desde o primeiro ano de casamento, ele guardava uma parte de cada pagamento numa conta separada. Não era muito no começo, R$ 50 aqui, 100 ali. Mas ele nunca parou. Cada viagem, cada frete, cada bônus que recebia, ele tirava uma parte e guardava. 30 anos fazendo isso. Ele disse que aprendeu isso com o pai dele, que era pedreiro e morreu sem deixar nada para a família porque nunca guardou um centavo. Geraldo jurou que não ia cometer o mesmo erro. Se acontecesse alguma coisa com ele, eu não ia ficar desamparada. Mas não era só dinheiro guardado. Geraldo me contou que, ao longo dos anos, ele foi comprando coisas. Pequenas no começo. Um terreno barato num bairro que ninguém queria. Depois, quando o bairro cresceu, ele vendeu e comprou uma casa. Alugou a casa e, com o dinheiro do aluguel, comprou outra. E assim foi indo. Tudo no meu nome. Porque ele dizia que mulher precisa ter segurança. Que homem vai e vem, mas mulher precisa ter onde cair. Cada escritura, cada documento, estava no nome de Marlene Santos Ferreira. Naquela noite, na varanda, ele me entregou uma pasta. Dentro tinha tudo. Escrituras de 3 casas em bairros valorizados de Sorocaba, documento de um terreno comercial no centro da cidade, extratos de aplicações financeiras que rendiam há décadas. Eu olhei para aqueles papéis sem conseguir processar. Geraldo, o meu Geraldo, o caminhoneiro que eu achava que ganhava só o suficiente para sobreviver, tinha construído um patrimônio de quase 3 milhões de reais, em silêncio. Sem contar para ninguém, nem para mim. Perguntei por que ele nunca tinha me contado. Por que tinha guardado aquilo por tanto tempo. A resposta dele ficou gravada na minha memória para sempre. Ele disse que não contou porque queria que eu vivesse leve. Que se eu soubesse do dinheiro, ia ficar preocupada, ia querer investir, ia ter medo de perder. E ele queria que eu vivesse sem esse peso. O dinheiro estava lá, crescendo quietinho, esperando o dia em que fosse necessário. E esse dia, segundo ele, seria quando ele não estivesse mais aqui. Chorei naquela noite. Chorei abraçada nele, sem saber se era de gratidão, de surpresa ou de medo do que aquela conversa significava. Porque, no fundo, eu sabia por que ele estava me contando naquele momento. Geraldo estava sentindo que o tempo dele estava acabando. Ele não disse isso com todas as letras, mas eu conhecia aquele homem há quase 40 anos. Conhecia cada olhar, cada suspiro, cada silêncio. E o silêncio dele naquela noite era o silêncio de quem está se despedindo. 2 anos depois daquela conversa na varanda, Geraldo foi internado. Começou com um mal-estar numa viagem. Ele ligou para mim dizendo que estava com uma dor no peito que não passava. Eu implorei para ele parar num hospital, mas ele disse que ia terminar a entrega e voltar. Teimoso como sempre. Quando ele chegou em Sorocaba, levei ele direto para o pronto-socorro. Os médicos fizeram exames e a notícia veio como um soco. O coração dele estava comprometido. Anos de estrada, de comida ruim, de noites mal dormidas, de estresse, tudo tinha cobrado um preço. Ele ficou internado por 5 dias. No 3º dia, quando estávamos sozinhos no quarto, ele segurou minha mão e me fez prometer uma coisa. Pediu que eu nunca contasse para Patrícia sobre o dinheiro. Disse que a filha precisava aprender a viver com o próprio esforço, que riqueza fácil estraga o caráter, que ele tinha visto muita gente boa se perder quando descobria que tinha herança para receber. E então ele disse algo que na época eu não entendi, mas que agora faz todo sentido. Disse assim, olhando nos meus olhos, com aquela voz fraca de quem já está lutando para respirar. Marlene, esse dinheiro é seu, não é da Patrícia, não é de ninguém. É o seu colchão, é a sua segurança. Guarda esse segredo até o dia em que você precisar provar o seu valor. E nesse dia,
Usa ele, não como vingança, como verdade. Eu não entendi na hora. Achei que era delírio de hospital, confusão de quem está fraco. Mas prometi que ia guardar o segredo. No 5º dia de madrugada, Geraldo partiu. Eu estava do lado dele, segurando a mão dele, como tinha segurado naquele ponto de ônibus há quase 4 décadas. Ele apertou minha mão uma última vez, soltou o ar devagar e foi embora. O velório foi simples. A Patrícia veio de Campinas, ficou uma semana me ajudando e depois voltou para a vida dela. Eu fiquei sozinha naquela casa que agora parecia grande demais. Sozinha com minhas memórias, com minhas saudades e com uma pasta cheia de documentos que ninguém sabia que existia. Nos primeiros meses depois da partida do Geraldo, a Patrícia me ligava toda semana. Perguntava se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, se queria ir morar com ela em Campinas. Eu sempre dizia que estava bem, que preferia ficar na minha casa, que não queria dar trabalho. Mas aos poucos, as ligações foram diminuindo. Uma vez por semana virou uma vez a cada 15 dias. Depois, uma vez por mês. Depois, quando eu ligava, ela às vezes não atendia. E quando atendia, parecia sempre com pressa, sempre com algum compromisso, sempre precisando desligar. Eu tentava não pensar demais nisso. Me convencia de que era normal, que filha adulta tem a própria vida, que eu não podia ser um peso. Mas doía. Doía mais do que eu admitia. 3 anos depois da partida do Geraldo, a Patrícia conheceu Rafael. Eu soube dele por acaso, numa das raras ligações que a gente tinha. Ela mencionou que estava namorando, mas não deu detalhes. Quando eu perguntei mais, ela desconversou. Disse que ia me contar depois, que era recente, que não queria falar muito para não dar azar. Essa conversa nunca aconteceu. O que eu soube sobre Rafael foi pela internet, fuçando as redes sociais da minha filha como uma mãe desesperada por migalhas de informação. E o que eu vi me explicou muita coisa. Rafael era herdeiro de uma construtora de Campinas, família tradicional, dinheiro antigo, círculo social de elite. Ele era 10 anos mais velho que a Patrícia, divorciado, sem filhos. Nas fotos, aparecia sempre de terno, sempre em lugares caros, sempre cercado de gente que parecia importante. E nas fotos com a minha filha, eu vi uma Patrícia que eu não conhecia. Cabelo diferente, maquiagem diferente, roupas diferentes. O jeito de posar era diferente, a expressão era diferente. Era como se ela tivesse se transformado em outra pessoa para caber no mundo dele. E eu não aparecia em lugar nenhum. Nenhuma foto nossa juntas. Nenhuma menção à mãe, à família, a Sorocaba. Era como se a Patrícia tivesse nascido do nada, como se não tivesse passado, como se não tivesse uma mãe costureira que passou a vida inteira se sacrificando por ela. Eu comecei a entender o que estava acontecendo. A minha filha tinha vergonha de mim. Não vergonha de briga, de problema, de coisa grave. Vergonha da minha simplicidade. Vergonha da minha casa humilde, do meu trabalho de costureira, do meu jeito de interior. Vergonha de tudo que eu era e de tudo que ela achava que eu representava. A confirmação veio quando tentei me aproximar. Liguei para ela num domingo, sugeri que eu fosse a Campinas conhecer o tal Rafael. Ela gaguejou, inventou desculpas, disse que não era um bom momento. Perguntei quando seria um bom momento. Ela disse que ia ver. Essa resposta nunca veio. Tentei de novo, semanas depois. Ofereci para fazer um almoço aqui em casa. Disse que ia preparar o frango assado que ela amava quando era criança. Ela disse que ia tentar, mas que não prometia. Não veio. A cada tentativa minha, uma desculpa dela. A cada porta que eu abria, ela fechava. Até que eu parei de tentar. E foi nessa época que eu comecei a perceber que não era só vergonha. Era apagamento. Minha filha não estava só me escondendo. Ela estava me eliminando, construindo uma vida nova onde eu simplesmente não existia. E eu, trouxa, ficava aqui em Sorocaba esperando uma ligação que vinha cada vez menos, um convite que nunca chegava, um carinho que tinha se tornado memória. O golpe final veio 6 meses antes do casamento. Eu estava navegando pelas redes sociais como fazia toda noite antes de dormir. Era o único jeito de saber da vida da minha própria filha, quando vi uma foto que me tirou o sono. Era uma foto da Patrícia sorrindo, com um anel de diamante no dedo. A legenda dizia:
6 meses de noivado e contando, ansiosa para o grande dia com o amor da minha vida. 6 meses. Minha filha estava noiva há 6 meses e não tinha me contado. Eu tinha ligado para ela pelo menos 3 vezes nesses 6 meses. Em nenhuma dessas ligações ela mencionou noivado, casamento, nada. Conversamos sobre tempo, sobre trabalho, sobre bobagens. Mas a coisa mais importante da vida dela, ela escondeu. Fiquei acordada a noite inteira com o celular na mão, olhando para aquela foto. Olhando para o sorriso da minha filha, para o anel brilhando, para os comentários de parabéns de gente que eu não conhecia. E me perguntando onde eu tinha errado. O que eu tinha feito de tão errado para merecer ser tratada assim. No dia seguinte, ela me ligou. Voz casual, como se nada tivesse acontecido. Disse que tinha uma novidade. Ia casar dali a 3 meses, que eu estava convidada, que ia mandar o convite pelo correio. Eu quis gritar, quis perguntar por que só estava sabendo agora. Quis chorar de raiva, de decepção, de dor, mas não fiz nada disso. Agradeci. Disse que estava feliz por ela. Desejei felicidades e desliguei. E naquele momento, olhando para o telefone na minha mão, eu entendi uma coisa que o Geraldo tinha me dito anos antes. Ele disse para eu guardar o segredo até o dia em que eu precisasse provar o meu valor. E pela primeira vez, eu comecei a imaginar que dia seria esse. Minha filha tinha me apagado da vida dela. Tinha vergonha de onde veio. Me escondia como se eu fosse um segredo sujo. Mas o que ela não sabia é que a mãe pobre, que ela tanto desprezava, também tinha segredos. E esses segredos, um dia, iam vir à tona. Nos dias que se seguiram àquela noite, eu me tornei uma pessoa diferente. Por fora, nada mudou. Eu continuava acordando cedo, tomando meu café na cozinha silenciosa, costurando minhas encomendas, conversando com as vizinhas na calçada. Quem me visse diria que era a mesma Marlene de sempre. A viúva tranquila, a costureira dedicada, a mãe que esperava notícias da filha que morava longe. Mas por dentro, algo tinha se transformado de um jeito que eu não conseguia explicar. Era como se a Marlene que voltou de Campinas naquela noite fosse uma versão diferente da que tinha ido. A Marlene que foi estava cheia de esperança, de vontade de agradar, de necessidade de ser amada pela filha. A que voltou estava vazia dessas coisas, não vazia de tristeza, vazia de ilusão. E quando você perde a ilusão, você ganha clareza. Durante uma semana, eu não fiz nada. Deixei a poeira assentar. Deixei meu coração se acostumar com a dor nova que tinha se instalado ali. Chorei algumas noites, sozinha na minha cama, abraçada ao travesseiro que ainda tinha um pouco do cheiro do Geraldo, mesmo depois de tantos anos. Mas eram lágrimas silenciosas, sem drama, sem desespero. Eram lágrimas de quem está processando, não de quem está desmoronando. Na segunda semana, a clareza começou a virar decisão. Eu pensei muito no que tinha ouvido. Não só nas palavras cruéis da Patrícia, mas no que estava por trás delas. Minha filha não tinha simplesmente dito que eu era pobre, que eu era simples, que ela tinha vergonha de mim. Ela tinha dito que eu estava morta. Tinha inventado uma história inteira. Doença longa, sofrimento, enterro. Tinha apagado minha existência de um jeito tão completo que o noivo nem sabia que ela tinha mãe viva. Por quê? Essa pergunta não me deixava em paz. Por que mentir de forma tão radical? Por que não simplesmente dizer que a mãe morava longe, que não tinha contato, que a família era pequena? Por que inventar uma morte? A resposta veio aos poucos, conforme eu fui juntando as peças. Patrícia não queria apenas me esconder. Ela queria me eliminar de forma definitiva. Uma mãe viva, mesmo distante, ainda é uma possibilidade. Ainda pode aparecer, ainda pode ser cobrada, ainda pode atrapalhar. Mas uma mãe morta? Uma mãe morta é segura. Não liga, não visita, não aparece de surpresa. Não envergonha. Minha filha me matou porque era mais conveniente. E a partir do momento em que eu entendi isso, eu soube o que precisava fazer. Não ia confrontar. Não ia brigar. Não ia ligar chorando pedindo explicações. Nada disso ia adiantar. Patrícia ia inventar desculpas, ia minimizar, ia me fazer sentir que eu tinha entendido errado. E eu ia acabar perdoando, como sempre perdoei. E as coisas iam continuar do mesmo jeito. Não dessa vez.
Dessa vez, eu ia fazer diferente. Ia deixar a mentira dela crescer. Ia deixar ela se sentir segura na farsa que tinha construído. E no momento certo, no momento em que ela menos esperasse, eu ia ressuscitar. Na terceira semana depois daquela noite, eu procurei Dr. Marcos. Dr. Marcos Antônio Ribeiro era advogado, tinha 72 anos e era uma das poucas pessoas no mundo que conhecia o segredo que o Geraldo tinha me deixado. Ele tinha sido amigo do meu marido há mais de 40 anos. Se conheceram numa das viagens de Geraldo, quando o caminhão quebrou numa cidade do interior, e Dr. Marcos, que na época era um advogado jovem começando a carreira, ajudou ele a resolver uma questão com a transportadora. Daquele dia em diante, nasceu uma amizade que durou a vida inteira. Dr. Marcos foi quem ajudou Geraldo a comprar os imóveis, a fazer os contratos de aluguel, a organizar os investimentos. Foi ele quem colocou tudo no meu nome, quem guardou as escrituras originais no cofre do escritório dele, quem prometeu cuidar de mim se alguma coisa acontecesse com o Geraldo. Quando o Geraldo partiu, Dr. Marcos esteve no velório. Me abraçou, disse que eu podia contar com ele para qualquer coisa, que a promessa que ele tinha feito ao amigo continuava de pé. Eu agradeci, mas na época estava tão perdida na dor que nem pensei em patrimônio, em documentos, em nada disso. Agora, 8 anos depois, eu estava sentada no escritório dele, contando o que tinha acontecido. Dr. Marcos me ouviu em silêncio. Não me interrompeu nenhuma vez. Quando eu terminei de falar, ele ficou alguns segundos quieto, olhando para mim com aqueles olhos cansados de quem já viu muita coisa na vida. E então, ele disse algo que me surpreendeu. Disse que o Geraldo, de alguma forma, sabia que isso podia acontecer. Contou que, numa das últimas conversas que eles tiveram antes do Geraldo partir, meu marido tinha dito que estava preocupado com a Patrícia. Disse que via a filha mudando, se afastando, criando uma vida onde os pais não tinham mais lugar. Disse que tinha medo de que, quando ele não estivesse mais aqui, a Patrícia fosse me abandonar. E pediu para o Dr. Marcos ficar de olho, me proteger se fosse preciso. Eu senti meus olhos se encherem de lágrimas. Geraldo. Meu Geraldo. Mesmo nos últimos dias de vida, estava pensando em me proteger. Estava prevendo o que ia acontecer. Estava me deixando armada para uma batalha que ele sabia que viria. Dr. Marcos perguntou o que eu queria fazer. Se queria processar a Patrícia por alguma coisa, se queria fazer um testamento excluindo ela, se queria alguma ação legal. Eu disse que não. Disse que o que eu queria era mais simples e mais poderoso do que qualquer processo. Eu queria a verdade. Queria que minha filha, e todos que ela tinha enganado, soubessem que eu existia, que eu estava viva e que eu não era a velha miserável que ela tinha pintado. E eu queria fazer isso no dia do casamento dela. Dr. Marcos me olhou por um longo momento. Acho que ele estava avaliando se eu tinha certeza, se eu estava agindo por impulso ou por decisão pensada. Mas ele conhecia o Geraldo. E conhecia a mulher que o Geraldo tinha escolhido para passar a vida junto. Ele sabia que eu não era de tomar decisões no calor do momento. Por fim, ele assentiu. Disse que ia me ajudar. Perguntou o que eu precisava. Eu disse que precisava de 3 coisas. Primeiro, todos os documentos do patrimônio organizados e atualizados. Segundo, uma forma de fazer um pronunciamento oficial no dia do casamento. Algo que não pudesse ser ignorado ou desmentido. E terceiro, queria fazer uma doação. Uma doação significativa para uma instituição que cuidasse de idosos abandonados. Dr. Marcos entendeu imediatamente a simbologia. Eu estava sendo tratada como descartável pela minha própria família. Ia usar parte do dinheiro que eles nem sabiam que existia para ajudar outros idosos na mesma situação. Ele sorriu pela primeira vez naquela conversa. Um sorriso pequeno, de canto de boca, que me lembrou o jeito do Geraldo sorrir quando estava orgulhoso de alguma coisa. Disse que ia cuidar de tudo. Nas semanas seguintes, eu e Dr. Marcos nos encontramos várias vezes. Ele me mostrou toda a documentação do patrimônio, as 3 casas, o terreno comercial, as aplicações financeiras, tudo atualizado, tudo em ordem, tudo no meu nome. O valor total, com as valorizações dos últimos anos, tinha passado de 3 milhões de reais. 3 milhões.
A velha que costurava para fora e morava numa casa caindo aos pedaços tinha 3 milhões de reais no nome dela. Doutor Marcos também me ajudou a pesquisar sobre a família do Rafael. E foi aí que eu descobri algo que mudou completamente o peso da situação. A mãe do Rafael, Dona Beatriz Campos Monteiro, era uma mulher conhecida em Campinas. Família tradicional, católica fervorosa, envolvida em obras de caridade. Ela era presidente de uma associação beneficente há mais de 20 anos, daquelas mulheres que valorizam honestidade e caráter acima de tudo. O tipo de pessoa que perdoa erro, mas não perdoa mentira. E foi Dona Beatriz quem aprovou o casamento do Rafael com a Patrícia. Segundo o que Dr. Marcos conseguiu descobrir por meio de conhecidos em comum, Dona Beatriz tinha ficado encantada com a história da Patrícia. A moça humilde que perdeu a mãe jovem, que se fez sozinha na vida, que superou dificuldades e construiu uma carreira. A sogra via nela uma mulher forte, batalhadora, digna de admiração. Pena que essa mulher não existia. Era uma personagem inventada por uma mentirosa que tinha vergonha da própria mãe. Quando eu soube disso, entendi a dimensão do que a Patrícia tinha feito. Ela não tinha só mentido para o namorado numa conversa casual. Ela tinha construído uma história falsa inteira, convencido uma família tradicional de que era alguém que não era, usado a morte da mãe como ferramenta para ganhar simpatia e aceitação. Minha filha não era só ingrata. Minha filha era uma fraude. E o castelo de mentiras que ela tinha construído estava prestes a desabar. O convite de casamento chegou pelo correio num sábado de manhã. Era um envelope elegante, papel de alta gramatura, letras douradas. Por dentro, o convite era lindo. Data, hora, local, tudo impresso com sofisticação. Buffet Palácio, um dos lugares mais caros de Campinas. 300 convidados. Cerimônia às 18 horas, recepção em seguida. Mas o que me chamou a atenção foi o cartão que veio junto. Um cartão pequeno, escrito à mão pela Patrícia. Dizia assim: Mãe, você está na mesa 14. É uma mesa mais reservada, no fundo do salão. Achei melhor assim para você não se sentir desconfortável com tanta gente que não conhece. Beijos. Mesa 14, no fundo do salão, longe de todo mundo. Ela não estava me convidando para o casamento. Estava me escondendo no casamento. Me perguntei se ela ia me apresentar como parente distante, como vizinha antiga, como qualquer coisa menos a mãe dela. Provavelmente ia. A essa altura, eu já nem me surpreendia mais. Liguei para o Dr. Marcos e contei sobre o convite. Ele perguntou se eu ainda queria ir em frente com o plano. Eu disse que sim, mais do que nunca. Ele disse que estava tudo pronto da parte dele. Só precisava da minha confirmação final. Eu confirmei. Nas semanas antes do casamento, me preparei em silêncio. Fui numa loja do centro e comprei um tecido bonito. Não ostensivo, mas elegante. Com minhas próprias mãos, costurei um terno de alfaiataria sob medida. Calça bem cortada, blazer estruturado, camisa de seda por baixo. Passei 3 noites naquele terno, cada ponto dado com precisão, cada detalhe pensado. Quando terminei e vesti pela primeira vez, me olhei no espelho do quarto e quase não me reconheci. Não era mais a costureira simples de Sorocaba que aparecia naquele reflexo. Era uma mulher elegante, bem vestida, com uma postura que eu tinha esquecido que possuía. Era a Marlene que existia antes de passar a vida inteira se apagando para fazer os outros brilharem. Marquei horário num salão de beleza do centro. Cortei o cabelo, fiz as unhas, arrumei a sobrancelha. Pequenos cuidados que eu tinha deixado de lado há anos porque achava que não merecia, que era desperdício de dinheiro, que ninguém ia reparar mesmo. Mas agora, alguém ia reparar. Todos iam reparar. Na véspera do casamento, Dr. Marcos me ligou para confirmar os últimos detalhes. Ele ia chegar no buffet por volta das 19 horas, 1 hora depois do início da cerimônia. Tempo suficiente para a festa estar rolando, para os noivos estarem recebendo os cumprimentos, para todo mundo estar junto no salão principal. Ele ia entrar de terno com uma maleta de couro, a mesma maleta que usava em audiências importantes. Dentro, os documentos. Certidão de propriedade dos imóveis, extratos das aplicações, o termo de doação para a Associação de Apoio a Idosos Abandonados de Sorocaba. Tudo oficial, tudo registrado, tudo impossível de ser negado.
Perguntei se ele achava que eu estava fazendo a coisa certa. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse que não sabia se era a coisa certa, mas sabia que era a coisa honesta. Que a Patrícia tinha construído uma vida em cima de uma mentira. E que mentiras, cedo ou tarde, cobram seu preço. Que talvez fosse melhor essa verdade vir à tona agora, no começo do casamento, do que anos depois, quando os estragos fossem ainda maiores. E então ele disse uma coisa que ficou na minha cabeça a noite inteira. Disse que o Geraldo ia estar orgulhoso. Naquela noite, a última antes do casamento, eu não consegui dormir direito. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, pensando em tudo que tinha me levado até ali. 34 anos criando uma filha, 38 anos ao lado de um marido que me amou em silêncio, 8 anos de viuvez, uma vida inteira de sacrifícios que ninguém viu, de esforços que ninguém reconheceu, de amor que foi tratado como obrigação. Levantei da cama e fui até a cômoda onde guardava a foto do Geraldo. Era uma foto antiga, de quando a gente era jovem. Ele estava sorrindo, com aquele sorriso tímido de canto de boca, o mesmo que me conquistou naquele ponto de ônibus há mais de 40 anos. Segurei a foto contra o peito e falei com ele baixinho, como fazia às vezes quando a saudade apertava. Disse que eu tinha guardado o segredo como ele pediu, que tinha esperado o momento certo, como ele disse, e que agora, finalmente, eu ia usar aquilo não como vingança, mas como verdade. Coloquei a foto de volta no lugar e voltei para a cama. E dessa vez, quando fechei os olhos, eu dormi. Porque eu sabia que o amanhã ia ser um dia que nenhum de nós ia esquecer. Minha filha tinha me matado com palavras. Amanhã eu ia ressuscitar. O dia amanheceu ensolarado demais para um dia de casamento em junho. Eu acordei cedo, antes das 6, com aquela sensação estranha de quem sabe que o dia que está começando não vai ser como os outros. Tomei meu café devagar, olhando pela janela da cozinha para o quintal que o Geraldo tinha cuidado com tanto carinho quando estava vivo. As plantas ainda estavam lá, algumas mais crescidas, outras precisando de poda. A vida continua, eu pensei, mesmo quando a gente acha que parou. Passei a manhã me arrumando sem pressa. Tomei um banho demorado, lavei o cabelo, passei creme no corpo. Pequenos rituais que eu tinha esquecido que existiam. Quando você passa a vida inteira cuidando dos outros, esquece que também merece cuidado. Às 2 da tarde, comecei a me vestir. Coloquei o terno que tinha costurado com minhas próprias mãos, ajustei a gola da camisa de seda, prendi meu cabelo num coque elegante. Passei um batom discreto, um brinco pequeno de pérola que tinha sido da minha mãe. Nada ostensivo, apenas digno. Quando me olhei no espelho pela última vez antes de sair, eu vi uma mulher que não via há muito tempo. Uma mulher de cabeça erguida, olhar firme, postura de quem sabe quem é. A Marlene que o mundo tinha tentado apagar estava de volta. Peguei um ônibus para Campinas às 3 da tarde. A cerimônia começava às 6, mas eu queria chegar cedo. Queria estar lá antes de todo mundo. Queria observar, queria me preparar emocionalmente para o que viria. O Buffet Palácio ficava num bairro nobre da cidade, numa mansão antiga que tinha sido transformada em casa de eventos. Quando o táxi me deixou na entrada, eu fiquei parada por um momento olhando para a fachada. Colunas brancas, jardim impecável, valets de uniforme esperando os carros dos convidados. Um mundo completamente diferente do meu. Mas eu não estava intimidada. Não mais. Entrei pelo portão principal e fui recebida por uma recepcionista que perguntou meu nome. Quando eu disse, ela conferiu na lista e me direcionou para o salão. Eu era uma das primeiras a chegar. A decoração ainda estava sendo finalizada. Flores brancas por todo lado, velas, tecidos finos. Tudo muito bonito, muito caro, muito diferente do casamento simples que eu e o Geraldo tivemos. Procurei a mesa 14. Era exatamente onde eu esperava. No fundo do salão, perto da porta da cozinha, longe de tudo e de todos. Uma mesa para 6 pessoas, mas que provavelmente ficaria só comigo. O lugar perfeito para esconder uma mãe inconveniente. Sentei e esperei. Os convidados começaram a chegar por volta das 5:30. Gente elegante, bem vestida, conversando em grupos. Eu observava de longe, tentando identificar quem era quem. Vi quando a família do Rafael chegou. Um grupo grande, animado, claramente acostumado com eventos desse tipo. E então, eu a vi.
Dona Beatriz. Ela era exatamente como eu tinha imaginado pelas fotos. Uma senhora de uns 70 anos, cabelos grisalhos bem arrumados, vestido longo azul marinho, colar de pérolas no pescoço. Tinha uma postura impecável, daquelas mulheres que foram criadas para andar com um livro na cabeça. E tinha um olhar atento, que não perdia nada do que acontecia ao redor. Por um momento, nossos olhares se cruzaram. Ela me viu ali no fundo do salão, sozinha na minha mesa, e deve ter se perguntado quem eu era. Mas logo se distraiu com outro convidado e seguiu em frente. Em breve, ela ia saber exatamente quem eu era. A cerimônia começou pontualmente às 6 horas. Eu assisti de longe, da minha mesa no fundo. Vi quando o Rafael entrou, elegante no seu smoking, sorrindo para os convidados. Ele cumprimentava as pessoas com aquela naturalidade de quem cresceu frequentando eventos assim. Parecia feliz, confiante, um homem prestes a casar com a mulher que amava. Um homem que não fazia ideia de que estava casando com uma mentirosa. A música começou a tocar, aquela marcha nupcial clássica que todo mundo conhece, e todos se levantaram. Eu também me levantei, mais por reflexo do que por vontade. E então vi quando minha filha apareceu na entrada do salão, deslumbrante num vestido branco de renda, com um véu longo que arrastava no chão. Ela estava linda. Eu não podia negar isso. Por um segundo, só por um segundo, eu senti meu coração apertar de uma forma diferente. Era minha filha ali, a menina que eu tinha carregado na barriga, que eu tinha ninado, que eu tinha ensinado a andar. E ela estava se casando. Mas então eu lembrei. Lembrei das palavras que ela disse. Lembrei da risada de deboche. Lembrei que para ela eu estava morta. E o aperto no coração se transformou em outra coisa. Em determinação. A cerimônia foi bonita, eu admito. O celebrante falou sobre amor, sobre parceria, sobre construir uma vida juntos. Os noivos trocaram votos emocionados, alianças brilhantes, um beijo que arrancou aplausos de todos os presentes. Todos menos eu. Eu não aplaudi. Fiquei sentada, em silêncio, esperando. Depois da cerimônia, começou a recepção. Música, champanhe, garçons circulando com bandejas de canapés. Os noivos foram para a pista de dança, fizeram a primeira valsa, posaram para fotos. Tudo perfeito, tudo ensaiado, tudo como nos filmes. Foi quando os noivos começaram a receber os cumprimentos dos convidados que Patrícia me viu. Eu tinha me levantado e estava caminhando em direção à mesa principal. Ela me viu de longe e eu percebi o momento exato em que ela me reconheceu. O sorriso que ela tinha no rosto vacilou. Os olhos se arregalaram por uma fração de segundo. Ela não esperava que eu fosse me aproximar, mas eu me aproximei. Cheguei na fila de cumprimentos e esperei minha vez. Quando finalmente fiquei frente a frente com ela, Patrícia me abraçou de um jeito estranho, apertado demais, como se quisesse me impedir de falar. No meu ouvido, ela sussurrou rápido. Mãe, que bom que veio. Mas fica na sua mesa, tá? Depois a gente conversa. Eu não respondi. Apenas sorri e me virei para o Rafael. Ele me olhou com educação, esperando ser apresentado. Patrícia, nervosa, disse rapidamente. Amor, essa é tia Marlene. Uma parente distante do interior. Tia Marlene. Parente distante. Rafael apertou minha mão com um sorriso cordial. Disse que era um prazer me conhecer, que Patrícia falava muito da família dela. Eu quase ri. Falava muito? A única coisa que ela tinha falado era que a família estava toda enterrada no cemitério. Dona Beatriz estava logo ao lado. Ela se aproximou, curiosa, e perguntou quem eu era. Antes que Patrícia pudesse repetir a mentira, eu respondi simplesmente: sou do lado da noiva, do lado mais próximo do que ela gostaria. A sogra franziu a testa, confusa com a resposta estranha. Patrícia ficou pálida. Mas antes que qualquer uma pudesse dizer mais alguma coisa, eu me afastei e voltei para minha mesa. E esperei. Às 7h15 da noite, a porta principal do salão se abriu, e Dr. Marcos entrou. Ele estava exatamente como tínhamos combinado. Terno escuro, gravata discreta, postura de quem está ali a trabalho. E na mão direita, a maleta de couro que eu já conhecia, a maleta que carregava a verdade. Ele caminhou pelo salão com passos firmes, sem olhar para os lados, sem se deixar distrair pelos olhares curiosos dos convidados que não sabiam quem ele era.
Caminhou direto até a mesa principal, onde os noivos estavam sentados com a família do Rafael. Quando Patrícia viu o Dr. Marcos se aproximando, eu vi o rosto dela mudar. Ela conhecia o advogado. Sabia quem ele era. Sabia que ele era amigo do pai. E pelo olhar dela, entendeu imediatamente que algo muito errado estava para acontecer. Ela tentou se levantar, tentou interceptar ele, mas foi tarde demais. Dr. Marcos parou em frente à mesa dos noivos e pediu licença em voz alta. O burburinho do salão foi diminuindo. As pessoas começaram a prestar atenção. O DJ baixou a música. E então, no silêncio que se formou, Dr. Marcos começou a falar. Disse que estava ali a pedido de uma cliente, que tinha um comunicado oficial a fazer, que pedia desculpas por interromper a celebração, mas que o assunto era urgente e não podia esperar. Rafael olhou para Patrícia, confuso. Dona Beatriz olhou para o advogado, desconfiada. Os convidados começaram a cochichar entre si. E Patrícia parecia que ia desmaiar. Dr. Marcos abriu a maleta. De dentro, tirou uma pasta de documentos. E começou a ler. Disse que sua cliente era a senhora Marlene Santos Ferreira. Que a senhora Marlene era mãe da noiva, Patrícia Santos Ferreira. E que, ao contrário do que a noiva havia informado à família do noivo, a senhora Marlene estava muito viva. O silêncio no salão era absoluto. Rafael se virou para Patrícia com o rosto transformado. Mãe, você me disse que sua mãe tinha falecido. Você chorou me contando da doença dela. Ele não conseguiu terminar a frase. Dona Beatriz se levantou, o rosto vermelho de indignação. Como assim, mãe? Essa mulher é sua mãe? Ela apontou para mim, que tinha me aproximado e agora estava de pé a poucos metros da mesa principal. Você me disse que era órfã. Me disse que não tinha família. Eu aceitei você na minha família porque tive pena da sua história. Patrícia começou a chorar. Tentou se explicar, gaguejou desculpas, disse que podia explicar tudo, mas ninguém queria ouvir. Dr. Marcos continuou. Disse que a senhora Marlene, além de estar viva, gostaria de fazer um anúncio. Que estava doando a quantia de R$500 mil para a Associação de Apoio a Idosos Abandonados de Sorocaba. Uma instituição que cuida de idosos que foram descartados pelas próprias famílias. Os cochichos aumentaram. R$500 mil? A mãe da noiva tinha esse dinheiro? E então veio o golpe final. Dr. Marcos fez uma pausa dramática. O salão inteiro estava preso em cada palavra dele. Até os garçons tinham parado de circular, segurando bandejas no ar como estátuas. Ele explicou que a senhora Marlene era proprietária de 3 imóveis na cidade de Sorocaba, um terreno comercial no centro e aplicações financeiras que somavam um patrimônio total de aproximadamente R$3 milhões. Tudo documentado, tudo em nome dela, tudo construído ao longo de décadas pelo falecido marido Geraldo, que em vida quis garantir que a esposa nunca passasse necessidade. Ele fez uma pausa, deixando a informação assentar, e então disse, olhando diretamente para Patrícia. A senhora que a noiva chamou de velha pobre, que morreu sem deixar nada, é, na verdade, uma das pessoas mais abastadas desta sala. O salão explodiu em murmúrios. Rafael se afastou de Patrícia visivelmente abalado. Ele olhava para ela como se estivesse vendo uma estranha. Todo o amor, toda a admiração que ele sentia tinham se transformado em outra coisa. Desconfiança, decepção, talvez nojo. Dona Beatriz estava tremendo de raiva. Ela se aproximou de Patrícia e disse, com uma voz controlada que era mais assustadora do que qualquer grito: Você mentiu. Mentiu sobre a própria mãe. Inventou uma morte, inventou uma história, usou uma tragédia falsa para ganhar a simpatia da minha família. Que tipo de pessoa faz isso? Patrícia soluçava, tentando falar entre lágrimas. Eu posso explicar. Vocês não entendem. Eu só queria... Queria o quê? Dona Beatriz interrompeu. Queria esconder que sua mãe era costureira? Queria fingir que veio de lugar nenhum? Queria que tivéssemos pena de você? A sogra balançou a cabeça enojada. Eu não tenho nojo de gente pobre, Patrícia. Tenho nojo de gente mentirosa. Foi nesse momento que eu me aproximei. Caminhei devagar até onde minha filha estava. Ela me olhou com os olhos vermelhos de choro,
com o rímel escorrendo pelo rosto, com o vestido de noiva que agora parecia um figurino de uma farsa desmascarada. Mãe, ela sussurrou. Mãe, me perdoa. Eu não queria. Eu segurei o rosto dela entre minhas mãos. Com carinho, com a mesma delicadeza com que segurava quando ela era bebê e acordava chorando de madrugada. E falei baixo, só para ela ouvir. Eu te amo, filha. Sempre amei. Desde o primeiro dia que você nasceu até esse momento aqui. Isso nunca vai mudar. Ela começou a chorar mais forte, agarrando minhas mãos. Mas eu continuei. Mas você não me matou porque eu era pobre, Patrícia. Você me matou porque tinha vergonha de mim. Vergonha de onde veio. Vergonha da mulher que passou a vida inteira se sacrificando por você. Ela soluçou mais alto. E isso, filha? Né? Isso dói mais do que qualquer pobreza. Mais do que qualquer miséria. Porque miséria a gente supera. Mas desprezo de quem a gente ama, isso deixa uma marca que não sai. Soltei o rosto dela devagar. Dei um passo para trás. Eu não vim aqui para destruir seu casamento. Vim para te dar uma chance de recomeçar com verdade. O que você faz com essa chance é decisão sua. Me virei e comecei a caminhar em direção à saída. O salão inteiro estava em silêncio assistindo. 300 pessoas que tinham vindo para uma festa de casamento e estavam presenciando algo completamente diferente. O fim de uma mentira. O início de uma verdade. Antes de sair, passei por Dona Beatriz. Ela me olhou com uma expressão que eu não esperava. Não era julgamento. Era algo parecido com respeito. A senhora tem muita dignidade, ela disse baixo. Me perdoe por não ter conhecido a senhora antes. Eu apenas assenti com a cabeça e continuei caminhando. Dr. Marcos me esperava na porta. Ele me ofereceu o braço como um cavalheiro de outros tempos. E juntos nós saímos daquele salão. Lá fora, o ar da noite estava fresco. As estrelas brilhavam num céu limpo de inverno. Eu respirei fundo, enchendo os pulmões de um ar que parecia diferente. Mais leve. Doutor. Marcos perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, que estava melhor do que tinha estado em muito tempo. Ele sorriu aquele sorriso de canto de boca que me lembrava o Geraldo. E disse que meu marido estaria muito orgulhoso. Eu olhei para o céu, procurando uma estrela específica. Não sei porquê. Talvez esperando que o Geraldo estivesse vendo de algum lugar. Eu sei que ele está, eu disse baixinho. Eu sei que ele está. Peguei um táxi de volta para a rodoviária. O motorista deve ter percebido que eu não queria conversa, porque ficou em silêncio durante todo o trajeto. Eu agradeci mentalmente por isso. Precisava daquele silêncio para processar tudo o que tinha acontecido. Olhando pela janela, via as luzes de Campinas passando. Restaurantes cheios, casais passeando, a vida normal seguindo seu curso. Ninguém ali fora sabia o que tinha acabado de acontecer naquele buffet. Ninguém sabia que uma mulher de 67 anos tinha acabado de mudar a própria história. Pensei na Patrícia, no rosto dela quando a verdade foi revelada, no desespero dos olhos dela quando entendeu que a farsa tinha acabado. Parte de mim sentia pena. Era minha filha, afinal. A menina que eu tinha criado, que eu tinha amado incondicionalmente durante 34 anos. Mas outra parte de mim sabia que o que eu tinha feito era necessário. Não por vingança, por verdade. Mentiras são como ervas daninhas. Quanto mais tempo você deixa, mais elas crescem e sufocam tudo ao redor. A mentira da Patrícia já tinha crescido demais. Se eu não tivesse arrancado pela raiz naquela noite, ela ia continuar crescendo até destruir tudo. E enquanto a cidade de Campinas ia ficando para trás pela janela, eu não senti raiva, não senti triunfo, não senti vingança, senti paz. A paz de quem finalmente disse a verdade, a paz de quem finalmente foi vista, a paz de quem finalmente ressuscitou. 2 anos se passaram desde aquela noite. 2 anos desde que eu entrei num buffet de Campinas como uma tia distante e saí como uma mulher livre. 2 anos desde que a verdade veio à tona na frente de 300 pessoas. 2 anos desde que minha filha descobriu que a mãe que ela tinha enterrado em palavras estava mais viva do que nunca. Muita coisa mudou desde então. E hoje, sentada na varanda do meu apartamento no centro de Sorocaba, olhando para o movimento da praça lá embaixo, eu finalmente tenho clareza para contar o que aconteceu depois.
O casamento da Patrícia não acabou naquela noite, mas alguma coisa nele morreu. Eu soube por Dr. Marcos, que ficou sabendo por conhecidos em comum, que a lua de mel foi um desastre. Rafael passou a viagem inteira em silêncio, processando o que tinha descoberto. Cada vez que olhava para Patrícia, via uma estranha. A mulher com quem ele tinha casado não existia. Era um personagem criado para impressionar, uma farsa construída sobre mentiras. Dona Beatriz, a sogra que tinha acolhido Patrícia como filha por pena da órfã coitada, nunca mais foi a mesma com ela. A relação que antes era de carinho se transformou em cordialidade fria. Cumprimentos educados, jantares de família onde ninguém falava o que realmente pensava. O tipo de convivência que machuca mais do que qualquer briga aberta. E Rafael? Bem, Rafael nunca mais confiou completamente na mulher com quem casou. Eu soube que eles discutiam com frequência nos primeiros meses. Ele perguntava se tinha mais alguma coisa que ela tinha escondido, se tinha outras mentiras que ele precisava saber. Patrícia chorava, jurava que não, implorava por perdão. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada, e esse tipo de semente não morre fácil. Eu não senti prazer em saber dessas coisas. Pode parecer estranho, mas é verdade. Patrícia era minha filha. A mesma menina que eu tinha ninado, que eu tinha ensinado a andar, que eu tinha amado incondicionalmente por 34 anos. Ver ela sofrendo as consequências das próprias escolhas não me dava alegria, me dava tristeza. Uma tristeza diferente, misturada com alívio, mas tristeza mesmo assim. Porque eu sabia que aquele sofrimento era necessário. Às vezes, a gente precisa tocar o fundo do poço para aprender a nadar para cima. E Patrícia precisava entender que mentira tem preço. Um preço alto que ela ia pagar por muito tempo. 3 meses depois do casamento, ela me procurou. Eu estava em casa numa tarde de quarta-feira, quando a campainha tocou. Abri a porta e lá estava ela. Mais magra, mais pálida, com olheiras fundas de quem não dormia direito há semanas. Segurava uma sacola nas mãos. A mesma sacola que eu tinha deixado na porta do apartamento dela meses antes, com o vestido que eu tinha costurado. Ficamos nos olhando por um momento que pareceu durar uma eternidade. Eu não disse nada. Ela também não. As palavras estavam presas em algum lugar entre a garganta e o coração, pesadas demais para sair, até que ela começou a chorar. Não era um choro de drama, de quem quer chamar atenção. Era um choro de quem estava quebrada por dentro, de quem finalmente tinha deixado as máscaras caírem. Ela disse, entre soluços, que estava ali para pedir perdão, que sabia que não merecia, que entendia se eu não quisesse nunca mais olhar para a cara dela, mas que precisava pelo menos tentar. Eu abri a porta e deixei ela entrar. Sentamos na sala, uma de frente para a outra, e pela primeira vez em muitos anos conversamos de verdade. Sem máscaras, sem mentiras, sem fingimento. Patrícia me contou coisas que eu não sabia, sobre a pressão que ela sentia para ser alguém que não era, sobre o medo de não ser aceita pela família do Rafael, sobre a vergonha que ela tinha da própria origem. Ela disse que quando conheceu Rafael e viu o mundo dele, sentiu que não pertencia ali, que era uma impostora, uma intrusa que tinha entrado por engano num lugar que não era para ela. E ao invés de assumir quem era e deixar que ele decidisse se a aceitava ou não, ela inventou uma versão de si mesma, que parecia mais adequada. Uma versão sem mãe costureira, sem casa simples, sem passado humilde. Eu escutei tudo em silêncio. E quando ela terminou, eu disse o que precisava ser dito. Disse que eu entendia a pressão que ela sentia, que eu sabia como o mundo podia ser cruel com quem não tinha berço de ouro, que eu mesma tinha passado a vida inteira me sentindo invisível, me diminuindo para caber em lugares que não me queriam, mas também disse que entender não era o mesmo que aceitar. Disse que ela tinha feito uma escolha, não uma escolha de impulso, de momento, uma escolha pensada, planejada, sustentada durante meses. Ela tinha olhado para o espelho e decidido que a mãe que a criou não era boa o suficiente. Tinha inventado uma história de doença e sofrimento para ganhar pena. Tinha me matado em palavras e rido depois. E isso, eu disse olhando nos olhos dela, não ia simplesmente desaparecer porque ela estava chorando e pedindo desculpas.
Patrícia abaixou a cabeça. Disse que sabia, que não estava ali esperando que tudo voltasse a ser como antes, que só queria uma chance de provar que podia ser diferente, que tinha aprendido, que nunca mais ia me tratar daquele jeito. Eu respirei fundo e disse algo que veio do lugar mais honesto dentro de mim. Disse que eu a perdoava, que o perdão não era para ela, era para mim, porque carregar mágoa era pesado demais e eu já tinha carregado peso suficiente na vida. Mas também disse que perdoar não significava esquecer, e não significava que as coisas iam voltar a ser como eram, porque as coisas não podiam voltar a ser como eram. A Marlene que aceitava migalhas de afeto, que se contentava em ser invisível, que abaixava a cabeça e engolia desaforo, essa Marlene não existia mais. Tinha ficado para trás naquela porta de apartamento em Campinas, junto com o vestido que eu tinha costurado com tanto amor. O que eu ofereci para Patrícia foi algo diferente. Uma chance de construir uma relação nova, baseada em respeito, em verdade, em igualdade. Uma relação onde eu não era mais a mãe que servia e ela a filha que recebia. Uma relação entre duas mulheres adultas que escolhiam estar na vida uma da outra. Ela aceitou. E aos poucos, devagar, a gente foi reconstruindo. No começo era estranho. Visitas curtas, conversas cuidadosas, como duas pessoas se conhecendo pela primeira vez. Mas com o tempo, foi ficando mais natural. Patrícia começou a me visitar com mais frequência. Me contava sobre o trabalho, sobre os problemas com Rafael, sobre as dificuldades que estava enfrentando. E eu ouvia, não mais como a mãe que precisava resolver tudo, mas como alguém que estava ali para apoiar sem se anular. O casamento dela sobreviveu, mas transformado. Rafael nunca mais foi o mesmo com ela, e talvez isso tenha sido bom. O pedestal onde ele a tinha colocado desmoronou, e no lugar ficou algo mais real. Um casamento imperfeito entre duas pessoas imperfeitas, sem ilusões, sem personagens. Não sei se eles são felizes do jeito que sonhavam ser, mas pelo menos são verdadeiros. E eu finalmente comecei a viver. Com o dinheiro que o Geraldo me deixou, comprei esse apartamento no centro de Sorocaba. 2 quartos, sala ampla, varanda com vista para a praça, onde a gente costumava passear juntos quando era jovem. Cada cômodo decorado do meu jeito, cada móvel escolhido por mim, cada detalhe decidido sem precisar consultar ninguém. Viajei pela primeira vez na vida. Fui para Santos conhecer o mar. Eu, uma mulher de 67 anos, que nunca tinha visto o oceano de perto. Fiquei uma semana inteira acordando cedo para ver o nascer do sol na praia, caminhando na areia com os pés descalços, sentindo o vento salgado no rosto. Chorei no primeiro dia, de tanta emoção. Chorei porque estava realizando um sonho que tinha guardado numa gaveta há décadas, achando que não merecia. Na pousada onde fiquei, conheci outras mulheres da minha idade que também estavam viajando sozinhas. Cada uma com sua história, cada uma com suas cicatrizes. Dona Aparecida, de 73 anos, tinha sido abandonada pelos filhos num asilo e conseguiu sair de lá com a ajuda de uma assistente social. Dona Teresa, de 70, tinha passado 40 anos num casamento infeliz e só teve coragem de sair depois que ficou viúva. Nós 3 sentávamos na varanda da pousada toda a noite, tomando vinho barato e contando nossas histórias. Ríamos, chorávamos, nos abraçávamos. E eu percebi uma coisa importante. Eu não estava sozinha. Tinha um exército de mulheres invisíveis por esse mundo, mulheres que passaram a vida se apagando para os outros brilharem e que agora estavam finalmente aprendendo a existir. Depois vieram outras viagens. Campos do Jordão no inverno, Gramado no Natal, Ouro Preto na Semana Santa. Lugares que eu só conhecia de foto, de televisão, de histórias que os outros contavam. Agora eram lugares que eu tinha pisado, que eu tinha vivido, que faziam parte da minha própria história. A doação que eu fiz para a Associação de Idosos Abandonados não foi a última. Descobri que ajudar os outros me fazia bem de um jeito que eu não esperava. Comecei a fazer trabalho voluntário, a visitar asilos, a conversar com pessoas que tinham histórias parecidas com a minha. Velhos que foram esquecidos pela família, que passaram a vida se sacrificando e no fim ficaram sozinhos. Cada história que eu ouvia me lembrava de uma coisa importante. Eu tinha tido sorte.
Sorte de ter um marido que pensou no meu futuro. Sorte de ter um advogado honesto que guardou meu segredo. Sorte de ter encontrado força para reagir quando muitos não conseguem. Nem todo mundo tem essa sorte. E por isso, eu decidi usar a minha para ajudar quem não teve. Hoje, aos 69 anos, eu olho para trás e vejo uma vida que valeu a pena. Não porque foi fácil. Foi tudo menos fácil. Não porque não teve dor. Teve dor de sobra. Mas porque, no final das contas, eu aprendi a coisa mais importante que uma pessoa pode aprender. O meu valor não depende de quem me enxerga. Durante anos, eu medi meu valor pelo amor que recebia dos outros. Se minha filha me tratava bem, eu me sentia valiosa. Se ela me ignorava, eu me sentia um nada. Minha autoestima era um espelho que refletia o que os outros projetavam em mim. Mas espelhos podem mentir. Pessoas podem mentir. O único lugar onde a verdade sobre quem eu sou realmente existe é dentro de mim. Minha filha disse que eu morri pobre e não deixei nada. Ela estava errada em tudo, menos em uma coisa. A mãe que ela conhecia realmente morreu naquele dia. Morreu parada do lado de fora de uma porta, segurando um vestido bordado à mão, ouvindo a própria filha rir dela. Mas no lugar dessa mãe, nasceu outra mulher. Uma mulher que não precisa de aplausos para saber que tem valor. Uma mulher que não aceita migalhas de quem deveria dar amor inteiro. Uma mulher que escolhe onde quer estar e com quem quer estar. Às vezes, quando a noite está quieta e eu estou sozinha na varanda olhando as estrelas, eu converso com o Geraldo. Conto para ele sobre as viagens, sobre o apartamento, sobre a Patrícia. Agradeço pelo segredo que ele guardou, pela proteção que ele me deu mesmo depois de partir. E eu imagino ele lá em cima, com aquele sorriso de canto de boca, dizendo que sempre soube que eu ia ficar bem. Que sempre acreditou em mim, mesmo quando eu não acreditava. Se você chegou até aqui ouvindo minha história, eu quero te deixar uma coisa. Não importa quantos anos você tem. Não importa quantas vezes te disseram que você não valia nada. Não importa quantas pessoas te trataram como invisível, como peso, como estorvo. Você tem valor. Um valor que não depende do reconhecimento de ninguém. E se alguém te fez sentir que você precisava morrer para a vida delas ficar mais fácil, seja com palavras, seja com silêncio, seja com abandono, saiba que você pode ressuscitar, pode se reinventar, pode começar de novo. Eu ressuscitei aos 67 anos. Nunca é tarde demais. Minha filha disse que eu morri pobre e não deixei nada. Mas a verdade é outra. Eu nunca fui pobre. Pobre era quem não soube me ver. E o que eu deixo agora não é dinheiro, não é casa, não é herança material. O que eu deixo é essa história. A história de uma mulher comum que descobriu, depois de 67 anos, que merecia ser vista, que merecia ser respeitada, que merecia viver. E se essa história tocar pelo menos uma pessoa que está se sentindo invisível agora, então tudo valeu a pena. Tudo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.